E aí família, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do YouTube Verdão MVVC. Um vídeo onde nós vamos reagir a um programa esportivo. Aliás, não é só esse programa esportivo, vários programas esportivos estão tecendo críticas fortes ao Abel Ferreira por sua coletiva no dia de ontem. Mas antes de mais nada, como eu sempre peço, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe nossos vídeos para ser mais relevante, para que o YouTube consiga entregar mais o nosso conteúdo, que está difícil trabalhar nessa plataforma chamada YouTube. Portanto, vamos aos fatos. Eu estava vendo alguns programas esportivos ontem e me deparei com 3 ali, onde eles estavam criticando duramente o Abel Ferreira, pelo Abel Ferreira ter falado que o Santos é um time de segunda divisão. Eu até acho que o Abel Ferreira tenha se expressado errado. Ele é um português, a gente consegue entender muito bem o que ele fala, porém, ele muitas vezes não utiliza a palavra correta aqui no Brasil pelo português Portugal, óbvio, né? Então acredito mais que tenha sido isso do que propriamente dito ele ter rebaixado o Santos da forma como estão falando que ele rebaixou. Acho sim que o Abel Ferreira foi medonhamente ridículo na coletiva de ontem. Ele já está dando desculpas caso o Palmeiras perca semana que vem, ou então se vangloriando caso o Palmeiras consiga passar de fase na semana que vem. Fica muito nítido nas suas falas na coletiva que mais uma vez ele coloca a culpa em tempo, em calendário, em gramado, em desgaste físico. Muito pouco ele coloca a culpa no seu futebol, no futebol apresentado pelo Palmeiras, que na minha opinião está muito ridículo, bizonho. E a gente também tem que ressaltar o pragmático Palmeiras e o previsível Palmeiras, que isso vai dar uma live no dia de hoje à noite, onde nós vamos falar um pouco sobre isso. O pragmático e previsível Palmeiras se tornou uma presa fácil aos adversários. Mas fiquem com o vídeo e digam o que vocês acham, né? Apesar de, mais uma vez, ressaltar, eu acho que o Abel Ferreira foi muito mal, tanto na escalação, na forma como ele conduziu taticamente o time do Palmeiras, quanto na coletiva. Para mim, foram 2 bizarrices no dia de ontem. Futebol ridículo e coletiva péssima. Então fiquem com o vídeo e tirem as suas conclusões. Valeu! Se fazer um reparo na entrevista coletiva do Abel. Eu ouvi a entrevista coletiva inteira, inclusive a última parte dela eu já estava aqui no estúdio da Gazeta. Quando o Abel diz que, apesar de ser uma equipe de segunda divisão, eu queria fazer um reparo a ele, porque eu sei que os assessores gravam todos os programas. É apesar de ser uma equipe que está na segunda divisão. O Santos não é de segunda divisão, o Santos jamais será, o Santos é muito grande. O que disse o Abel? Tá importante. Literalmente. Isso. Apesar de ser uma equipe de segunda divisão, é a última ou penúltima resposta dele. Ele aplicou mal o que ele queria dizer. Eu quero dizer a ele que o Santos está na segunda divisão, mas o Santos jamais será um time de segunda divisão. Isso não tem... Só queria fazer esse reparo, que é importante. Demonstrou durante toda a competição que não é um time de segunda divisão. É importante que ele saiba disso, até para poder aplicar as palavras, porque certamente alguém vai reparar, como eu reparei na entrevista. No restante, o Santos não foi o Palmeiras que perdeu o jogo, não. Ele tem razão. O Santos ganhou o jogo do Palmeiras. Ponto, final, e a decisão. Salazar, teve essa frase então na coletiva do Abel, Santos, um time de segunda divisão. Como é que é essa história aí, Salazar, por gentileza? Teve sim, Garrafa. O Tatá, muito bem observado pelo Tatá, teve. Isso foi a última resposta da entrevista coletiva. E o que eu posso passar para vocês, porque eu estava lá acompanhando na sala de coletiva do Palmeiras, o Abel, ele se expressou mal. O Abel estava se referindo ao Santos ter um elenco muito experiente, de ponta a ponta. Todo mundo é muito experiente, apesar de ser um time de segunda divisão. Mais ou menos por aí, ele estava falando sobre a disputa ainda está aberta, enfim. Dá uma olhada aí, vou deixar vocês ouvirem o Abel. Na minha opinião está tudo aberto. Não posso deixar de dizer o que já disse. O Santos é uma equipa, se vocês verem, desde o seu goleiro até o seu centroavante, experiente, não é? Entrou um moleque só na segunda parte, o resto é tudo gente muito experiente, apesar de ser uma equipa de segunda divisão que desceram, mas vocês, é só olhar, não vos vou estar, é só olhar, contar desde o goleiro, ver. É uma equipa muito experiente, parabéns ao Santos, está em vantagem agora,
Nós vamos ter aqui um caminhão de pedra para descarregar quarta-feira e depois domingo mais um caminhão de areia para descarregar no Allianz Parque, em nossa casa, e vamos precisar da ajuda dos nossos torcedores para descarregar este caminhão, porque vai ser preciso. Bom, o pessoal fala que eu pego muito no pé do Abel e quando eu entendo que ele merece crítica, eu faço. E nesse ponto eu tô com o Tatá. Ele fala realmente um time de segunda divisão, mas em nenhum momento ele quis diminuir o Santos. Claro que não. Nenhum momento ele quis diminuir o Santos. Eu senti dessa forma também, Bragueto. O Santos está na segunda divisão e não é um time de segunda divisão. Você sentiu por aí também o Abel, inclusive elogiando o Santos, Bragueto? Não, e é legal, né? Eu também não sou muito defensor do Abel, principalmente no comportamento que ele tem na beira do campo com a arbitragem. Melhorou bastante, hein? Então, tem melhorado. Aliás, também... Melhorou bastante. O que a Federação Paulista faz de levar os treinadores, os capitães dos times e o árbitro antes do jogo ajuda bastante nesse clima também. Como você disse, Paulo, Flávio, né, levou o jogo tranquilo, sim, né? E isso ajuda bastante também.